Oi, sou o Inaki Godoy e foi assim que eu me tornei Monkey D. Luffy em One Piece. Eu lembro de uma coisa na minha audição que eu reproduzi um vídeo no YouTube que dizia: "Oh, quem é Monkey D. Luffy? Vamos analisar esse personagem." E eu fiquei ouvindo aquele vídeo por tipo 1 hora e percebi que o principal sobre Luffy era seu sorriso. Então pensei comigo mesmo, se eu conseguir ter aquele sorriso no meu teste, acho que tenho boas chances de fazer esse personagem. E então, acho que funcionou. Lembro que na minha cena de audição eu estava conversando com o Kobe. Eu não sabia quem era Kobe naquela época, mas minha cena de audição foi aquela em que no bote, depois de lutar contra a Alvida, eu lembro que quando fiz a minha primeira leitura daquela audição, eu fiquei um pouco mais sério. Tipo, tinha um barco em chama atrás de mim. Tipo, vocês sabem, isso parece algo sério. E eu enviei aquela audição e recebi um feedback e foi como: eu sei que tem um barco pegando fogo, mas seu personagem, ele é assustador, ele tá de boa. Então, eu mando essa audição de novo, só que dessa vez sem nenhum drama. E ei, foi assim que eu recebi meu retorno. Minha mãe recebeu um WhatsApp e ela disse: "Quero que você faça o Monkey D. Luffy." Eu tava muito animado, então eu pensei tipo: uau, isso vai mudar minha vida. Então eu fiquei um pouco nervoso, só que eu fiquei animado de novo. Não consegui me encontrar com Oda durante o processo de audição. Felizmente eu consegui conhecer ele mais tarde. E lembro que eu fiz essa pergunta pra ele: por que eu? Por que você gostou de mim? E ele disse que eu fiz ele rir na minha audição. Entrar no ritmo do Luffy foi um grande desafio. Ele é muito explosivo, muito otimista. Ele é um cara maluco em vários aspectos, mas também é gentil. E ele não é de falar muito. Ele ouve muito. Pra mim parece que o Luffy é muito otimista. Um grande sonhador. Ele se importa com os amigos. Ninguém mexe com os meus companheiros. Ele é corajoso, comprometido e que faz qualquer coisa pelos seus sonhos. Então entender isso foi um fator chave para eu fazer esse personagem. E depois disso foi encontrar um equilíbrio entre como posso ser divertido, louco e feliz, mas também manter isso real, entende? Como eu posso encontrar esse equilíbrio? E honestamente, isso deu muito trabalho para meus diretores. Tive um diretor chamado Mark Jobs, 2 primeiros episódios, um diretor incrível, e ele costumava me dizer que era meu paraquedas. Então, eu podia tentar coisas. Vamos fazer uma cena engraçada aqui. Agora eu vou abrir meus olhos assim, e vou gritar muito alto. Mas se você acha que é demais, me avisa. Então eu podia confiar no meu time, para sair da zona de conforto. Realmente me deu uma segurança imensa, para tentar ser único. Porque o Luffy é extraordinário, então precisa ser diferente. Eu imediatamente soube quem era o Luffy na luta contra a Alvida. Eu estava assistindo o anime e não demorei muito tempo pra entender quem era esse cara. Ele vê uma pessoa que foi maltratada, ele não conhece bem, mas ele ajuda ela mesmo assim. E quando ele faz isso sorrindo. Ele luta e sorri, porque ele gosta de ser um pirata. Eu acho que quando eu era criança, eu era muito parecido com o Luffy. Não tinha problemas no mundo. Tudo era tão divertido. E pra mim o Luffy é assim também. Luffy é um homem borracha. Isso é novo pra mim. Foi um desafio grande. Como isso funcionaria? Eu uso o anime como uma referência de como o nosso companheiro de borracha reagiria. Eu olhava todas as cenas do Luffy, o jeito que ele se estica, e no live action eu tentaria fazer o máximo que eu conseguisse. No mangá, no anime, quando o Luffy dá um soco pra frente, ele devolve o soco, ele sempre coloca a mão aqui mesmo, sacou? Isso é algo que ele faz. Então, isso é algo que eu posso literalmente traduzir no live action sem problema nenhum. Então posso manter isso, entende? Eu assisti o anime, eu vi principalmente a dublagem japonesa. Mayumi Tanaka tem sido a voz do Luffy por muito tempo, desde 1999. E o que ela faz é incrível, incrível. E eu nunca tentaria imitar nada disso, porque é coisa dela. Ela criou sua própria versão desse personagem, e eu tenho que fazer minhas coisas próprias no live action. Então, mais do que prestar atenção no que os dubladores faziam, eu prestei atenção mais no que o personagem se tratava. O anime é incrível, do jeito que é. Eu nunca tentaria imitá-lo. Eu digo, é por isso que ele é tão grande assim.
E o live action precisa estar ao lado. Minha voz em espanhol é bem mais grave. Se me escutar falando espanhol, eu falo muito mais grave do que meu personagem Luffy. Então sim, minha voz é muito mais grave do que o Luffy em inglês. Eu encontrei sua voz com o tempo. Foi do nada. Tô me sentindo como um pirata. E, lentamente, com o tempo, comecei a falar mais assim. Falando tipo, oh, uau. E sendo mais barulhento. Ficou tão natural que o roteiro é muito bom, que te leva a dizer as falas de uma certa maneira. Eu me lembro da primeira vez que eu coloquei o chapéu de palha. Eu pensei, nossa, isso é real. Foi uma constatação de que pelos próximos 10 meses, aquele personagem seria a minha vida. Enquanto eu tava filmando, eu tinha um diário de One Piece. Então, eu tinha esse livrinho. Eu coloquei umas fotos do Luffy no livro. E também coloquei algumas fotos minhas de quando eu era uma criança. Porque o Luffy me lembra de quando eu era criança. Eu também fiz anotações a cada episódio. Tipo, esses são os momentos chaves. Tipo, isso é importante, isso é importante, isso é importante. Tipo, é daqui que eu tô vindo e é pra lá que eu tô indo. E também fiz alguns exercícios pequenos como, se o Luffy fizesse a tarefa da escola sobre qual seria o sonho dele, como isso seria? Bom, então seria um desenho dele e o navio, um desenho horrível, e todos eles juntos, e seria tipo, meu sonho é ser um pirata, o rei dos piratas. Então, sabe, exercícios tipo esse, eu gostei. Então, acho que funcionaram. Um dia comigo no set. Vamos lá. Eu acordo, normalmente tudo começava às 5 horas da manhã. Queríamos filmar no nascer do sol, então tínhamos que acordar muito cedo. Eu chegava no set e a gente vestia tipo um moletom / cobertor e ficava usando isso o tempo todo. E às vezes eu simplesmente ia para o set de pijama, porque eu tava com preguiça de vestir alguma coisa. Eu ia pro set, pro camarim de maquiagem, nos primeiros meses. Lembro que entrava no camarim e tinha música tocando e eu conversava, blá blá blá, só que nos últimos 4 meses eu sentava naquela cadeira e ia embora. Eu tava exausto. Então, eu tirava uma soneca na cadeira, enquanto eles faziam a maquiagem, a cicatriz. Depois disso eu colocava minha roupa e eu ia até o set, onde nós filmávamos. E eu lembro que eu fazia uma coisa. Eu chegava no set e colocava uma música tema. Então, pensei comigo mesmo. Qual a parte mais importante sobre o Luffy? Bom, ele é divertido, né? Então, qual o meu objetivo aqui como ator para incorporar esse personagem? Então, eu quero me divertir. Eu quero ajudar a criar um ambiente divertido. Então, toda vez que eu chegava no set, eu colocava a música tema do John Cena dentro do carro. Às vezes era o John Cena, às vezes era o The Rock, às vezes eu faria The Undertaker, mas não muitos. John Cena era o principal mesmo. Então eu chegava no set, as pessoas sabiam que era eu por causa da música do John Cena. Eles cumprimentavam, e a gente dançava um pouco, depois entrávamos na cena e filmávamos. Tinham cenas que demoravam mais do que as outras, mas acho que nunca fizemos mais do que 3 cenas por dia. E quando nós terminamos, melhoramos um pouco, talvez fizéssemos 5 cenas por dia. Você não tem só os atores, você tem os dublês, os figurantes, os cenários, os efeitos especiais. Tem muita coisa acontecendo, então, se quiséssemos ser a melhor versão possível, teremos que focar. Então, levamos nosso tempo com as nossas cenas. Tinha muitos conjuntos que foram impressionantes. Os navios são lindos, a barraca do Bug é incrível. Quando a gente estava filmando em Shellstown, eu não conseguia acreditar que eu entrava em uma cidade feita especialmente para esse show. Os designers de produção desse programa são incrivelmente talentosos. Eles criaram, tipo, esse mundo super interessante e eu tô muito feliz por poder brincar dentro dele. Eu me lembro de uma vez que a Emily e eu tivemos que filmar uma cena que a gente tava segurando um cofre. Então meu personagem puxa o cofre de onde tava para uma janela e a gente saiu voando no ar. Então eles tiveram que levantar Emily e eu no céu com um guindaste. Se fosse algum tipo de elástico, simplesmente nos deixavam cair com uma câmera filmando. Acho que foi naquele momento, quando eu estava suspenso a metros do chão, acho que foi naquele momento que percebi, nossa, nunca filmei uma cena no céu. Ou, quando filmei debaixo d'água, foi uma experiência louca. Eu abri os olhos e tinha mergulhadores com câmeras me filmando. E eu tinha que atuar debaixo d'água.
Nossa, isso é algo novo, né? A cena debaixo d'água foi bem difícil fisicamente, porque a água tava muito gelada. Mas não foi a cena mais difícil de filmar. Eu acho que pra mim, a mais difícil de filmar teve essa cena com o Colby no bote quando falávamos sobre sonhos. E ele disse que quer ser da marinha. Essa cena em particular foi uma das primeiras cenas que eu filmei. Foi uma cena muito importante porque o Luffy tem tudo a ver com sonhos. Então eu sabia que eu tinha que acertar nessa cena. É disso que se trata o personagem. E tinha muitas coisas que fiz naquela cena no início que eu mudei. Fiz ensaios para aquela cena com meu diretor e acho que funcionou muito bem. Mas definitivamente foi um processo para chegar a esse ponto de... Nossa, ele tem esse lado também, o Luffy... Ele é muito gentil e legal. Ele não é só uma bola de energia. Ele é uma bola de energia que escuta. Então, para os poderes do Luffy, os créditos vão para a equipe de efeitos especiais. Foram eles que realmente deram vida a toda essa magia. Eu poderia dar um soco no ar e pronto. Eu dava um soco no ar, o outro ator teria que reagir tipo 2 segundos depois, porque o soco tava se esticando na pós-produção. E foi só isso que eu fiz nas cenas de efeitos especiais. No início do show, a gente tentou várias coisas diferentes. E eu lembro que tinha uma assim. Eles criaram um braço longo e elástico. Não sei se já usaram antes. Eu sei que pessoalmente eu nunca usei aquele braço longo e elástico que eles construíram. Foi incrível. No entanto, se eu pudesse, eu manteria essa coisa na minha casa, só como lembrança. Se tem um conselho sobre One Piece... One Piece. Se tem um conselho em específico que eu posso dar a qualquer ator jovem, qualquer um que o apoie vai te dizer, aproveita muito isso. Você precisa aproveitar, porque você não sabe onde a vida vai te levar. Então meio que só faço o que eu faço porque eu gosto. E se foi com o Luffy, se foi com qualquer outro personagem, grandes, pequenas produções, eu sei que eu vou dar um jeito de me divertir, porque entrei nesse negócio de atuar porque eu amo. Então meu conselho pra você seria, não importa onde a vida o levar, apenas aproveita. Aproveita, aproveita, aproveita! Porque você deve fazer o que gosta e não liga pro tempo quando está fazendo o que ama. Então aproveita!